When you don't me got a bed I felt in. Trying to beat you, but it's so hot and I'm melting. Riding up through the cracks, and I try to get back. Before the cooldown run out, I be giving it my best. Enough you gonna stop, but divine intervention. Rag turn away my turn. During summer long, so I want as I take no more, it cannot wait. I'm sure there's no need to complicate. Our time is short, this is our fate. I'm your churuchu. E aí galera, meu nome é André Couto Filho, sou estudante de Direito, aspirante a cantor, como podem ver, e hoje vou apresentar o primeiro episódio do ALC Cast. Aqui vamos trazer entrevistas, conversas, bate-papos, tudo de interessante para o nosso público. Antes de mais nada, eu queria agradecer a nossa patrocinadora, a Planeta Calçados e Confecções, e nosso grande amigo, cliente, Admilson Rabelo. E nessa estreia eu vou bater papo com uma pessoa muito especial, meu pai, meu amigo, meu chefe, um cara que realizou seus sonhos e conseguiu sair, vamos dizer, do nada e ser tudo. E ele me ensinou uma frase que chama, onde os sonhos não envelhecem. E realmente, os sonhos não envelhecem. E aqui, a gente trouxe duas máquinas que eu vou deixar o meu amigo e chefe André Leonardo falar. Seja bem-vindo, André. Obrigado, André Filho. Obrigado aos ouvintes, à audiência. Obrigado ao Eberton. Obrigado ao Grupo Balo. Obrigado a todos que puderam proporcionar esse nosso primeiro episódio da ALC Cast e especialmente a Planeta Calçados e Confecções e ao meu amigo, ao meu irmão mais do que de sangue, Admilson Rabelo. Saiba que sem vocês esse sonho não se realizaria. E Raul Seixas um dia disse que um sonho sonhado só é só um sonho sonhado junto é uma realidade. E obrigado por ter feito desta noite e desse momento uma realidade. E estou muito feliz de estar aqui com você, meu filho. Vamos aí compartilhar, né, esse sonho de veículos, porque, como você muito disse, os sonhos não envelhecem. Ah, o prazer é sempre meu. Me diga, primeiro, antes de qualquer coisa, quem é você, André? Bom, eu sou um rapaz que nasci, eu chamo rapaz porque eu me considero jovem, viu, gente? O pessoal pergunta se eu sou velho, eu falo, eu não sou velho, eu sou jovem há mais tempo. Mas, na verdade, é o seguinte, eu nasci em Belo Horizonte, moro em Pedro Leopoldo. Desde criança, então me considero Pedro Leopoldense, tenho o título de cidadão honorário de Pedro Leopoldo, sou advogado há mais de 27 anos e há algum tempo eu também me enveredei para o mundo empresarial. Hoje eu tenho algumas empresas, dentre elas a LC Empreendimentos, que é uma empresa que controla outras empresas. Tivemos ano passado a LC Imóveis, que é imobiliária, e criamos também a LC Veículos. Eu tenho um outro filho mais novo, que gosta muito de carro, e nós criamos uma empresa onde os meus carros eram intermediados, e ele escolhia os carros que eu ia comprar, os carros que eu ia vender, e acabou que hoje nós somos conhecidos também, não só mais como advogado, mas também como empresário. E na qualidade de advogado eu falo ainda que hoje estou como conselheiro estadual do AB. Em síntese, esse é o André. Não, entendi. Mas eu queria te perguntar, você já falou que você já foi advogado, que você já teve corretora de imóveis. Me explica, onde, quando começou esse interesse por carros? Bom, André, eu acho que os nossos sonhos, todas as nossas realizações, ela vem da infância. Eu falo que todo homem, ele tem que ter alma de criança. E o homem que tem alma de criança, ele continua sendo uma criança sempre. E o que acontece? Meu pai, ele era mecânico. E eu era o caçula lá em casa, nós éramos 4 filhos. E meu pai sempre levava a gente para empresa. Assim, eu não me recordo muito, porque eu era pequeno, mas viajava naquela época. Ele, minha mãe e os irmãos, tudo na boleia de caminhão, como eles falavam, né? E depois eu cresci nas empresas de ônibus. E meu pai, apesar de ser uma pessoa de origem mais simples, com menos recursos, sempre gostou de carro também, sempre trocava ali nas condições dele, os carrinhos dele. E a gente ali, eu lembro de andar no Fusca, que eles chamavam naquela parte lá de trás, nas caravans, né, que eles chamavam ali, naquela parte ali de trás. E hoje eu cresci e acabei que esse sonho eu vim trazer nele também implicitamente.
eu, particularmente, é uma coisa assim que está em mim. Eu amo carro, enquanto Deus permitir, você pode ter certeza que eu vou ser um amante de carro. E você? Como você disse, um amante de carro, alguém que tem uma loja de carro, eu vou te perguntar uma pergunta muito simples. O que você considera um carro bom hoje? Ó, uma pergunta muito complicada, né? Por quê? Eu entendo que o carro bom é aquele carro que te atende. Se você tem uma fazenda, o carro bom é uma caminhonete. Se você é um cara solteiro, o carro bom é um carro esportivo. Se você casou e tem 5 meninos, meu filho, tem que ser uma SUV de 7 lugares. Né? E assim, sucessivamente. Então o carro bom é aquele carro que te atende. Agora, é óbvio que é interessante você comprar um carro que seja de procedência, né? Que seja numa loja idônea, porque ter dor de cabeça já é ruim. Agora, ter dor de cabeça com carro é ruim demais. Vou te fazer uma pergunta aqui, mais intrínseca sua. Você é um cara que desde novo gosta de carros e comprou seu carro muito novo, ou ganhou do seu pai, isso eu vou pedir para você me contar também. Uhum. E quando ficou adulto, você conseguiu comprar o seu carro premium. Eu queria que você me explicasse qual que é o mix de sensações do seu primeiro carro e de você ter o carro premium, o carro que era o carro dos seus sonhos, assim. Qual a diferença, o que teve comum, entendeu? Queria que você me explicasse um pouco. Bom, vamos lá. Eu vim de uma família, André, que, pra você ter ideia, eu morei em casa de aluguel até 16 anos de idade. Então lá em casa, era aquela família ainda que dormia 3 irmãos num quarto só, né? Então a gente era muito simples. Então, acho que o primeiro carro meu, que foi o meu carro do sonho, foi um carrinho de rolimã, né? Eu adorava, brincava com aquele negócio o dia inteiro, machucava os dedos ali, rodando a perna, aquela coisa toda. E meu pai, isso que é legal, e aqui eu tenho que ter uma gratidão ao seu Jaci, ele, com toda a sua simplicidade, ele conseguiu dar um carro para o meu irmão mais velho, quando fez 18 anos, obviamente na condição dele, para o meu outro irmão, e eu como caçula também. E meu pai, o primeiro carro que me deu foi um Fusca. Um Fuscão, né, que eu chamava na época, o Fusca 1500, azul, aquele azul escuro, parece que eu gosto de carro azul, né, tá vendo aí? E é interessante o seguinte, que meu pai era mecânico, e ele, a pessoa que tinha esse Fusca, ele fez a retífica do caminhão, era um 608, e o cara deu esse Fusca em pagamento. E pra mim, naquela época, aquele Fusca valia mais que uma Ferrari. Eu nem dormia, eu queria dormir dentro do carro. Eu não tinha 18 anos ainda, eu tinha 17 anos e pouco. E meu pai um dia, antes de eu tirar a carteira, ele não deixava eu dirigir corretamente. Choveu, meu pai foi sair no carro e o carro encheu d'água. E aí, na que chegou em casa com aquele carro, e ficou assim, tá, meu filho, eu queria te dar um carro, não queria te dar um barco, né? E aí, moral da história, acabou que ele vendeu aquele carro, comprou uma Brasília, e eu fiquei todo feliz, a Brasília, carburação dupla, era um carro bonito e tal. E eu tirei carteira, andava naquele carro, amava aquele carro, tem histórias incríveis com aquele carro. E é engraçado, André, nós vamos chegar na parte do carro prêmio, diz que ter saudosismo é uma coisa perigosa, né? Pessoas saudosistas têm que correr, porque são pessoas depressivas, sai fora, né? O bom é viver o presente para ter um futuro melhor. Mas me dá uma saudade boa daquela época, porque era assim, eu lembro que o dinheiro era assim, ó, se fosse hoje, era R$20, eu botava 10 de gasolina, então 2 litros dava pra andar 15 km, eu contava direitinho onde é que eu ia. Os outros 10 era para tomar ali uma Coca-Cola, comer uns 2 cachorros quentes e pronto, entendeu? Voltar para casa. E aí a minha evolução foi muito rápida. Eu comecei no direito já a ter um resultado positivo e eu consegui, com 21 para 22 anos, a comprar meu primeiro carro zero. E aqui eu tenho que fazer um parênteses para você. Quando eu era novo, que eu tinha meus 15, 16 anos, eu pensava assim, gente, o que eu vou ser no ano 2000, com 25 anos de idade? Aí eu tinha para mim o seguinte, se Deus permitir que eu tenha um carro zero, eu sou um cara realizado, não preciso ter mais nada na vida. Aí com 21 para 22 anos eu tive. Falei, oh Deus, esquece aquilo, viu? Quer viver mais ainda, então. E aí, o que acontece? Eu tive meu primeiro carro, e tive vários outros carros, tive muitos carros mesmo. E aí veio aquele segundo sonho, que era ter uma BMW. E meu amigo, quem viveu comigo aí nos idos de 2000 para 2010, sabe que eu falava de BMW o tempo inteiro. Só que eu achava que era um sonho surreal, que era inimaginável, não ser possível ter uma BMW. Claro. E aí, em 2010, eu comprei uma BMW semi-nova, e em 2012 eu já comprei minha primeira BMW zero. E aí as coisas começaram, não vou dizer a ser normais, mas muito prazeroso, porque o carro prêmio, ele realmente dá uma condição melhor de segurança, é um carro mais vistoso, é um carro mais prazeroso de dirigibilidade. E aí vieram depois os carros esportivos, os super esportivos, e realmente
Eu falo o seguinte... O sonho nunca envelheceu. O sonho nunca envelhece. Esse gol, né, nós vamos falar dele daqui a pouco, eu coloquei, quando eu comprei ele, os sonhos nunca se envelhecem. Eu comprei agora um Ômega, né, 95, os sonhos nunca se envelhecem. E eu também, quando eu tenho um carro esportivo, os sonhos nunca envelhecem, porque é muito prazeroso e quem tem sabe. Como você disse pra mim uma vez, sonhar grande pequeno dá o mesmo trabalho. Então, ao mesmo tempo que você pode sonhar em ter um Gol que você queria ter quando você tinha 5 anos, você pode sonhar em ter uma Ferrari. Nada vai te impedir, vai dar o mesmo trabalho. E aproveitando aqui, no assunto que ele estava falando, a gente trouxe 2 carros hoje. Um clássico, onde marcou geração, muitas pessoas amam, que é o Gol GTI, e um carro que ele é temido pela marca, super velocidade e tecnologia em peso. Ou seja, juntamos o clássico com a tecnologia. Eu vou pedir o André para falar um pouco para a gente e vamos começar pelo clássico? Vamos lá. Bom, pessoal, se não me falha a memória, em 1976, ainda o Brasil no regime militar, foi proibida a importação de carro no Brasil. Então nós só tínhamos fábricas brasileiras, que naquela época, né, eu não posso falar que eu não era nascido, mas eu era bem jovem, era Volkswagen, Ford, Chevrolet, se não me falha a memória, acho que eram 4 marcas que tinham no Brasil de concessionárias naquela época. E aí, os carros brasileiros eram os carros que nós podíamos ter. E o que aconteceu? Em 89, foi lançado o GTI, o primeiro carro com injeção eletrônica no Brasil na época, e foi uma revolução tecnológica. E eu me recordo, eu era muito novo, eu devia ter meus 13 anos de idade, aqui em Leopoldo tinha um bar que chamava Vagão. Gente, era um vagão mesmo de trem. Você tinha um vagão atrás, um vagão na frente, era um bar que tinha muita gente jovem na época, e eu vi esse Gol lá parado, e na hora que eu fiquei assim, simplesmente paralisado com a beleza desse carro. Eu fiquei encantado, aquele negócio assim, era como se eu estivesse vendo uma espaçonave. Só que era coisa assim, naquela época, então, que eu era criança, nem meu pai tinha condição de ter um carro daquele, né? E eram os carros caros da época. Até que em 92 o Fernando Collor veio e abriu a importação para o Brasil quando os carros voltaram a ser importados. E aí sim, começamos a ter BMW, naquela época Alfa Romeo, alguns carros entrando no mercado brasileiro. E o Gol GTI, quem teve aquele carro na época eram empresários muito bem-sucedidos ou jovens, filhos de empresários bem-sucedidos. E o que aconteceu com esse carro? O pessoal foi comprando, foi vendendo, foi comprando, foi vendendo, e aquelas crianças como eu, que agora estão na casa dos 40, tinham o sonho de ter esse carro, estão buscando esse carro no mercado. E o que está acontecendo com esse carro, André? Não tem. Então esse carro hoje é um carro... Produzidos tão poucos, que original tem quase nenhum, né? Então assim, esse carro hoje é um carro que os ruins são caros, os originais são muito caros, e tem hoje os que são restaurados. Que são caríssimos. Que são carros aí, gente, na casa de 400 mil reais. Pasmem, basta pegar aí no Mercado Livre que vocês vão ver. Então, assim, tornou-se um clássico, e um clássico que eu não falo que é fora de moda, não. Ele está mais do que na moda. Então, assim, é um carro hoje que eu ando com ele na rua, chama atenção no sinal, chama atenção onde passa, sabe? E, tirando a geração mais nova que não viveu isso, eu falo que quem viveu de 80, 90 até 2000 é apaixonado com GTI. E agora eu queria que você falasse um pouco sobre o Porsche e depois vou te pedir encarecidamente, mostra esses 2 carros pra gente. Vamos lá. Eu, como um amante de carros, pra poder ouvir um ronco desse, eu fazia qualquer coisa. Beleza, mas não vai precisar fazer muita coisa não. Bom, gente, o Porsche é o seguinte, eu vou te falar a minha história com o Porsche. Eu li um livro uma vez que chama Pai Rico e Pai Pobre. E nesse livro eram 2 amigos, um tinha um pai que era rico, o outro tinha um pai que era pobre. E o que tinha o pai que era rico, é ele que escreve o livro, e ele fala que ele se sentiu rico na vida quando ele comprou o primeiro Porsche. E nos filmes, né, que a gente assiste também, quase todo bom executivo tem um Porsche. E para mim, Porsche, Ferrari, Lamborghini, seriam carros que a gente viria só em filmes. Jamais viríamos esses carros rodando, principalmente em Minas Gerais. Talvez em São Paulo, que é um estado que tem uma condição aquisitiva melhor, mas em Minas Gerais não era comum. E o que acontece? Eu fiquei com aquele negócio no Porsche e tal. Em 2019, eu abri a Porsche Center em Belo Horizonte, eu já vinha comprando BMW, Mercedes e tudo, e fui lá para ver, né, o que tem de curioso, e o vendedor foi tão bom que eu comprei um, não aguentei, sabe? E tive o carro, André, andei, e o carro é apaixonante. Eu queria, sabe, assim, agora eu até peço desculpas aos ouvintes pela minha ignorância, porque eu gostaria que a minha capacidade gramatical
ela fosse capaz de ter predicados e adjetivos para descrever um Porsche. Porque os que eu sei são insuficientes. Porque o carro realmente é maravilhoso. E aqui em Minas, com a Porsche Center, acabou que começou a rodar, não vamos dizer de forma comum, mas no meio empresarial, o Porsche. E é um carro, pessoal, que assim, é um sonho. É um sonho sobre rodas. O barulho é bonito, a dirigibilidade é bonita, o carro é bonito, sabe? E por onde passa, pode ter certeza que fica a sua marca. Realmente é muito bonito. E agora, André, eu vou te mostrar um pouco de cada carro e vou ligar os carros para você, para nós termos uma comparação do motor raiz 1989 e o motor raiz 2022. Porque hoje está na moda, né, gente? Os carros elétricos. Realmente, eu acho que não temos como fugir disso. Mas quem é amante de carro sabe que nada melhor do que o ronco de um motor a combustão. Contar uma história aqui, te interromper antes. Eu lembro que uma vez ele tinha comprado um Audi R8. Aí ele foi me mostrar o ronco do carro, uma vez lá no escritório, o prédio que tinha do lado, acordou todo mundo. Tinha até alarme disparando. Os carros de hoje em dia, eles estão foda, né? Não, carro a combustão é carro a combustão. E a minha geração que cresceu com cheiro de gasolina, literalmente, né? Porque os carros até fediam, a gente gosta muito de um carro a combustão. Bom, eu vou chamar o produtor para me ajudar aqui agora, para a gente mostrar o GTI, pessoal. Esse é um GTI 1989, azul Mônaco. É um clássico. É um carro que foi o primeiro carro no Brasil com injeção eletrônica e que criou-se, né, essa origem. É um carro muito novo. Esse carro, quando eu comprei ele, eu fiquei quase 10 anos procurando esse carro. É um carro de colecionador, veio para minha coleção. Tem algumas coisas a mexer ainda, né, porque o carro antigo é um carro antigo. Tem gente que gosta de restaurar esses carros. Eu até estou pensando em fazer isso, mas friso que é um carro que me agrada muito. Eu vou ligar ele para vocês. Eu peço desculpa, pessoal, se aí o carro não pegar muito bem, porque um carro de 1909 a gente não pode garantir, né? Mas vamos lá, vamos ver o ronco da criança. E o cheiro de gasolina fica no ar, porque isso, na época, era comum, gente. Isso é bom demais. Bom, agora, vamos lá. Aqui um Porsche 911 Turbo. Vamos dizer, é o sonho das crianças, dos jovens, dos adultos, dos homens, dos idosos e de todo mundo, pô. Porque o carro é maravilhoso, né? Como eu falei, eu sinto uma tristeza de querer ter predicados de adjetivos para descrever um carro desse. Esse carro, pessoal, a dificuldade dele é o seguinte, ele anda tanto que se a pessoa não estiver acostumada, ela passa mal porque o cérebro desloca na hora que for acelerar, porque é uma máquina e tanta. Eu vou entrar nele. O carro esportivo, pessoal, você entra nele de lado, não se costuma entrar nele no modo tradicional. Eu vou ligar ele, todo Porsche, geralmente você liga ele aqui pela esquerda. E eu vou colocar ele aqui no módulo esportivo para mostrar para vocês o barulho da criança. Você vê que o carro chega até a mexer. É um carro que em Belo Horizonte não é tão comum de se ver. Esse aqui é uma configuração espetacular. E eu falo com você o seguinte, até arrepia.
Não foi só você que arrepiou, não. Tá doido? Mas agora eu vou começar um quiz com você. Vou te dar 2 ou 3 alternativas. Você vai escolher uma e vai me dizer por quê. Tranquilo? Primeira, é a mais fácil, eu acho. Carro usado ou carro zero? André, eu particularmente, eu prefiro carro zero. Sabe? Carro zero, em tese, não te deixa na mão. Carro usado tem que ser um carro muito bem conservado, em boas condições. Entendi. Então, agora que você viu aqui 2 carros que são a gasolina e que tem um ronco, eu vou te falar, eu acho que até sei sua resposta. Gás natural, gasolina ou a diesel? Eu sou filho de mecânico, né? Então, assim, abraçar meu pai quando era criança, cheio de gasolina, tava no ar. Eu adoro carro a gasolina. Então vou outra, já puxando dessa. Elétrico ou a combustão? Olha, é difícil até eu responder isso, porque eu tenho uma BMW elétrica, eu tenho uma BMW híbrida, mas sou um carro a combustão. Nada melhor do que ouvir esse ronco, né? Não. Ó, gente, carro tem que fazer barulho. Eu digo que o carro elétrico é barulho, você pode ter certeza que eu prefiro o carro elétrico. Eu também sou amante do barulho. Então vou mudar a pergunta agora. Você prefere um zero, bem básico, ou um usado completão? Olha, vou voltar, essa pergunta se remete até a primeira, né? Eu prefiro o carro zero, basicão, por quê? Eu gosto de entrar num carro e saber quem vai me levar e me trazer. E o usado, se você não tiver um carro de procedência, um carro que teve boas revisões, a chance dele estragar com você na rua é muito grande. Isso já aconteceu comigo, um Audi que eu comprei na época, super conservado, de ótima procedência, fui viajar com ele e o carro quebrou o câmbio na viagem. Então, assim, isso na época me traumatizou muito. Então, eu particularmente prefiro o basicão zero. Então, já que entramos nesse assunto, me fala, qual você acha o pior carro que você já teve? Cara, um Gol Enceradeira. Já ouviu falar nisso? Não. A Volkswagen, nos idos de 80, fez um Gol AA, que a gente chamava de Gol Enceradeira, porque ele fazia ele refrigerava igual a ceradeira mesmo. E o carrinho que era ruim, rapaz. Nossa senhora, uma vez eu conheci uma moça aqui no Panela de Pedra, e a moça estava toda entusiasmada comigo, e eu com ela, né? E o dia que eu fui na Cadeca, viu que eu tinha esse Gol Enceradeira, terminou comigo na hora. Ela falou, não, meu filho, só pelo menos a água. Então, realmente, eu fiquei traumatizado com isso. Então me conta o melhor, para aliviar essa história aí. O melhor dos carros. Olha, eu tive muitos carros bons, né? Principalmente depois que nós montamos a LC Veículos com a ideia de intermediar os meus carros que eu comprava e vendia. O R8, André, indiscutivelmente, não só pelo preço, mas é um carro super esportivo. É um carro que ele deixa o viés daquilo tudo que a gente está acostumado. Né? É aquele carro de filme. Pra você ter ideia, o R8 é o carro do Homem de Ferro. O Homem de Ferro nada mais é do que o Tony Stark, que era o cara mais rico do Vingadores. Então, assim, é um carro... É um sonho, né? É um carro que eu jamais imaginei, inclusive, ter. Seu irmão, na época, que me convenceu a comprar, né? E o banco me prestou dinheiro, graças a Deus, e aí eu comprei o carro. Mas que maravilha de carro. Eu realmente também... É tipo Porsche. Eu não tenho predicado adjetivos para descrevê-lo. Não, entendi. E é um V10. Não, V10 sem comparação, né? André, te perguntar uma coisa aqui, você é um cara experiente nesse mundo automobilístico já. Qual você acha que, com toda a tecnologia implantada nos automóveis, foi o maior erro da indústria automobilística? Gurgel. Não, tô brincando, viu, gente? Gurgel foi um carro nos anos 80, coitado, que não pegou. Mas, na verdade, é o seguinte, eu acho que tudo que se inventa com muita novidade é complicado. Nós estamos aí agora vivendo o mundo do carro elétrico. Beleza, é o futuro. Agora, tem que ter cuidado para essa inovação não ser uma coisa louca demais. Eu acho que quase todo mundo aqui assistiu aquele filme De Volta para o Futuro. Na época mostrava um carro que o carro voava. Quantos filmes que nós já vimos mostrando carro voando? Será que é possível um carro voar? Vamos fazer um carro voando? Eu acho o seguinte, o clássico nunca sai de moda. Essa frase, para mim, ela sempre permanecerá. Um exemplo, está aí o GTI 89, que não saiu de moda até hoje. E vamos melhorar os carros, mas dentro daquilo que realmente é factível e, principalmente, que é interessante para o público. Então, já te perguntando outra coisa que vai se encaixar nessa sua resposta. Temos 2 lindos carros aqui. Qual que você prefere? O nacional ou o importado? André, eu amo carros nacionais, sabe? Não vou aqui, né? A Volkswagen. Nós temos que ter muito cuidado. É o seguinte, quase todos os carros nossos nacionais são carros de montadoras estrangeiras, né?
ou todos os carros nossos nacionais são de montadores estrangeiros. Mas o carro importado, principalmente o carro alemão, eu falo com você que é como o Mastercard, não tem preço. Porque a BMW, a Mercedes, o Audi, o Porsche e inúmeros outros aqui, me perdoem se eu esqueci algum, são carros maravilhosos. Você muda a marca, mas o prazer de dirigir é o mesmo. Eu relembrando uma história que aconteceu com a gente uma vez, para poder diferenciar o carro nacional e o carro importado. Uma vez a gente tinha comprado um Porsche, fomos passar perto de uma praça, as crianças vieram correndo assim para perto do Porsche, falando carro lindo. Se você fizer isso com o Gol GT, quem vê é os adultos correndo. Assim, olha que carro bonito, carro bonito. Você vê que cada um marcou sua geração, né? E eu acho engraçado o seguinte, outro dia foi eu e meu pai, né? Nós fomos lá na Adega do Sul, hoje a Adega Stick House em Belo Horizonte, e lá tem um estacionamento dentro da adega e tem um estacionamento na porta. Nós paramos lá, o pessoal começou a parar os carros, o povo começou a parar e você falou, nossa, que clássico, bacana, bonito e tal. Porque, assim, existe o carro? Existe, mas não é comum você ver um carro desse conservado. Não, entendi. E te fazer uma pergunta agora mais pessoal. Quem acompanha a loja de veículos, acompanha o seu Instagram, a sua vida pessoal, sabe que você tem um filho que é praticamente um expert em carros. E eu queria te perguntar como é que você imagina o futuro dele, como que você vê tudo isso que está acontecendo, um menino que sabe tanto? Sim, opinião como pai. Na vida, André, nós temos duas coisas, o dom e o treinamento. Eu não tenho dúvida que se como o Pelé nasceu com o dom do futebol, o Guilherme nasceu com o dom para veículo. O Guilherme entende, se eu entendo de carro 50%, o Guilherme entende 98%. Guilherme, se ele estivesse aqui agora, ele falaria toda a ficha técnica desse Porsche aqui, até o tempo que você respira para fazer esse carro andar. E ele, hoje, todos os meus carros que eu compro, que eu vendo, o Guilherme é que escolhe, o Guilherme que precifica, ele que fala o mercado. Realmente ele entende tudo, sabe mexer nos carros por dentro, ele estuda, ele é um cara estudioso e entusiasta de automóveis. O que falta para o Guilherme, para mim, para ele ficar respondendo a sua pergunta, para ele ficar talvez um expert mesmo, de se tornar aí uma pessoa referência, inclusive, não só pela idade dele, mas até entre os adultos, é agora um pouco de treinamento, né? Treinar timidez, treinar fala, para que ele possa, com conhecimento técnico, com dom, se tornar uma pessoa melhor no que faz. E isso acontece também com o jogador de futebol. Você pode ter certeza que o Pelé não tinha só o dom, ele foi treinado, o Neymar, o Ronaldinho Fenômeno. E é isso que eu acho que vai acontecer com o Gui. Vai me surpreender muito se o Guilherme não for, brevemente, uma das referências no segmento automotivo do estado de Minas Gerais, quiçá Brasil. Entendi. André, muito obrigado. Quero te agradecer por sua presença hoje. Tamo junto. Foi diversas curiosidades, histórias, que foi um prazer eu te estar te entrevistando. Um filho entrevistando um pai. Acho que isso é uma honra para qualquer um. E para quem ainda não se inscreveu no canal, eu peço que se inscreva. Esse é o primeiro episódio. Vai vir muitos, com muita gente interessante, com muitas coisas que eu tenho certeza que amantes de carro, amantes de negócios vão adorar saber. E antes de ir embora, eu quero agradecer mais uma vez a nossa patrocinadora Planeta Calçados e Confecções e ao Ademilson Rabelo, que ele possa em breve estar aqui nessa cadeira para eu estar entrevistando ele. Vai ser mais que um prazer. E eu queria pedir ao meu produtor se ele pode me emprestar meu violão, que eu queria tocar mais uma música aqui antes de terminar. Eu tô virado, já tem uns 3 dias. Eu tô bebendo o que eu jamais bebi. E eu vou falar o que eu nunca falei. É a primeira e a última vez eu sosseguei. Ontem foi a despedida da balada dessa vida de solteiro. Eu sosseguei. Mudei a rota em meus planos, o que eu tava procurando eu achei em você. Se quer cinema, eu sou par perfeito. Se quer curtir balada, já tem seu parceiro. Ou ficar em casa amando o dia inteiro. Dividir comigo o seu brigadeiro.
que nessa vida agora somos 2, 3, 4, quantos você quiser. A partir de hoje, sou um homem de uma só mulher. Então encerra daquele jeito que a gente combinou. Tchus!